Hi guys, how are you today? Olá, primeiros anos, tudo bem? Como é que vocês estão? How are you? It's good? You okay? Então vamos nós aqui mais uma aula de inglês, mais um pouquinho de aprendizagem da nossa apostila de inglês. Vocês vão abrir aí a apostila de vocês na página 34, tá bom? Recapitulando o que nós vimos na aula anterior, Vocabulary and Grammar, que é vocabulário, family e gramática, uma pequena aí revisão do verbo to be, ok? E aqui, turmas, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos no singular, this, that, ok? E vamos falar dos artigos definidos, que é them, a, o, as e os, e os artigos indefinidos, tá? Que é a, ambos significam um ou uma. That's ok? Iniciando aqui, a gente vai dar uma olhada aqui nesse diálogo que está acontecendo aqui na página 34 entre a Jenny e o Fred, tá? Nesse diálogo, ela vai apresentar um amigo à sua família, tá? E aí, nós vamos aqui relembrar algumas saudações, greetings, que nós aprendemos inicialmente, lá no início da nossa apostila, né? Como também algumas formas de se apresentar em inglês, ok? Outra coisa importante, vocês vão ver aqui nesse diálogo, os usos do demonstrativos pronomes. Vocês podem também aqui se deparar com os artigos, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou destacando para vocês quando for acontecendo essas apresentações, ok? Então, vamos nós. Fred e Jenny. O Fred diz, Good afternoon, Jenny. A Jenny diz, Good afternoon, Fred. How are you? I'm very well, and you? I'm fine, thanks. Vou baixar aqui um pouquinho. Fred, I went to introduce you my parents. This is my father. Olha só, gente, this aqui, ó. Mostrar aqui para vocês, ó. O this é um demonstrativo pronome, tá? Quando ela diz assim, Fred, I went to introduce you to my parents. Fred, eu desejo apresentar você aos meus pais. Aí ela começa apresentando, gente, e ela usa o demonstrativo pronome this, que significa este, esta ou isto. Então, ela diz, this is my father, este é meu pai. Vocês estão vendo isso aqui, né? Após o this, o verbo to be, tá bom? Verbo to be aqui, ó, que nós vimos lá anteriormente, lembra? Alright? Aí o Fred diz, nice to meet you, see. Prazer em conhecê-lo, senhor. Né? O father, que é o pai, diz, nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também, tá? Aí a Jenny vai apresentar a sua mãe. Lembra que eu falei que parents eram os pais? That's okay? And that is my mother in the garden. E aquela é minha mãe no jardim. Olha só, gente. Destacar aqui para vocês o that, que também é um pronome demonstrativo. Alright? Então, vocês observaram que nós utilizamos aqui dois demonstrativos pronomes, lembrando que ele está no singular, alright? Ele está no singular. E aqui também a gente relembrou alguns verbos to be, ó, tá? Tô destacando aqui para vocês, ó. Verbos to be, que é usado na primeira pessoa do singular, ok? Alright? Você observou que o pai da Jenny estava perto de Fred e a mãe estava mais longe, ou seja, no jardim. Portanto, foram usados pronomes demonstrativos abaixo. Atenção aqui, tá, meus amores? Aqui é o feedback final para vocês entenderem aí os demonstrativos pronomes, tá? Então, vamos nós aqui. This. This significa o quê, teacher? This significa este, esta ou isto, tá bom? Este, esta ou isto, tá? Patrícia, ele tem 3 significados? Sim, turmas, 3 significados. Agora, claro que cada situação você vai usar um diferenciado.
Você não vai poder, por exemplo, se deu certo, este é meu pai, ótimo, mas vai acontecer de você ter que o sentido ser esta, o sentido ser isto, tá bom? E aí a próxima aqui, no outro exemplo, vocês estão vendo aqui 2 exemplos usando this, que diz assim, ó, this is my son, este é meu filho. This is an apple, esta é uma maçã, ok? Observem que aqui, ó, vocês estão vendo aqui um artigo indefinido, tá? Lá na frente vocês vão entender mais um pouco sobre eles. Mas, turma, para vocês entenderem melhor, esses 2 demonstrativos que vocês estão conhecendo aqui, no singular, ambos têm uma diferença entre um e outro, tá certo? Ambos estão no singular, porém o this, ele é usado para próximo de quem está se falando. Eu estou falando próximo a pessoa, próximo ao objeto, próximo ao animal, tá certo? Próximo a qualquer coisa, eu vou usar o this, tá? A gente usa o this para algo que está próximo da gente, seja pessoas, animais, objetos, tá bom? Vamos aqui para o that. Olha só, o that significa aquele, aquela e aquilo. Exemplos, that is my daughter. Aquela é minha filha. That is a bird. Aquilo é um pássaro. Como o this significa 3 coisas, não é diferente do that, tá, gente? A gente tá vendo aqui que o that significa aquele, aquela e aquilo, tá bom? E se vocês olharem a tradução dos 2 exemplos, embora no inglês sejam iguais, mas no português já vai uma diferença. Quando eu digo that is my daughter, eu estou dizendo aquela é minha filha. Quando eu digo that is a bird, aquilo é um pássaro. Você viu aí que já mudou totalmente o sentido, tá, turmas? Então, vamos falar um pouco sobre os demonstrativos para a gente fechar, tá? O que são os demonstrativos, né? Existem os demonstrativos no singular e no plural. Hoje nós estamos aprendendo ele no singular, tá bom? Usado para uma pessoa, um objeto, um animal e etc. O que são os pronomes demonstrativos, gente? Na língua inglesa, como também em qualquer outra língua, eles são usados para demonstrar algo, tá? É algo que são pronomes usados para demonstrar algo que está próximo ou algo que está distante de quem está falando, ok? That's ok? Espero que vocês tenham entendido os nossos demonstrativos. Agora nós vamos entrar para os artigos definidos, tá? Quando eu vou explicar os artigos definidos para os meus alunos, eu sempre falo para eles o seguinte, tá? Os artigos definidos, eles são usados, turma, para definir algo, tá? E os artigos indefinidos, eles são usados para algo que não está totalmente definido. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui com os artigos definidos. Por exemplo, vamos para o seu significado, tá bom? Artigo definido, then, ele significa o, a, os e as, ok? Como assim, Patrícia? Ele significa 4 coisas, essas 3 letrinhas? Exatamente, tá bom? Ele pode ser usado no singular e no plural. Ele pode ser o, ou os, a ou as, ok? A perguntinha que eu sei que vocês podem estar aí se perguntando. E como é que eu vou saber se a frase está no plural ou no singular? Bom, gente, aí vamos prestar atenção no substantivo que vem após ele. Se ele tiver no singular, aí a gente já sabe que é o ou a. Se ele tiver no plural, aí a gente já vai saber que vai ser o, os ou as, ok? Vamos aqui para os exemplos. The boy, né? Todo mundo sabe que boy é garoto, tá? The boy, o garoto. E a sua traduçãozinha é o menino, tá? Observe que a palavrinha boy, turma, não tem um S depois do Y, então está no singular, tá bom? Vamos para a próxima. The cowboys, né? The cowboys. Então, disse o que é aqui? Os vaqueiros, né? Como é que eu soube que era os vaqueiros, Patrícia? Observem que no final do boy tem um S. Então, automaticamente, eu vou saber que a minha frase
está no plural, tá bom? Então, o segredo é esse, gente, olhar se o substantivo está no singular ou no plural. Mais outros exemplos aqui para vocês, tá? The girl, né? The girl. The girl é a menina, tá? The girl, a menina, tá? Observe que não tem um Szinho aqui depois do L. Se tivesse, seria as meninas, alright? Vamos agora para the dogs, que são os cachorros. Olha o Szinho aqui, turmas. Então, eu já sei que automaticamente a minha frase está no plural, ok? Observem aqui que tem um S no final. Se não tivesse o S, seria the dog, tá? Seria o cachorro, tá bom? Então, eu defini aí que é um menino, eu defini aí que são os vaqueiros, que é a menina e os cachorros. Os artigos indefinidos, turmas, ele é utilizado para algo que não está totalmente explicado ou está algo que não está totalmente claro, para vocês entenderem melhor, tá? Só que no inglês, os artigos indefinidos, eles não existem no plural, tá bom? Eles só existem no singular, tá? Tanto a como an significa um ou uma, tá certo? Tanto a como an significa um ou uma. Ó, simplificar aqui para vocês, tá? Ó, ok? Por que eles são conhecidos como os artigos indefinidos, turma? Por quê? Porque não está totalmente claro, não está totalmente definido, tá bom? E aí vocês estão vendo. Ele é usado no singular, diante de palavras que começam com som de consoante. É isso aqui, turmas, que vocês precisam entender, tá? No inglês, os artigos indefinido a, que significa um ou uma, eles são utilizados antes de palavras que se iniciam por consoante, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, girl. Tá vendo aqui girl, ó? Girl começa com uma consoante, que é G. Então, eu vou usar A, tá bom? Boy começa com uma consoante, que é B. E aí, vocês estão vendo que eu usei A. Hospital, hospital, também começa com a consoante e tem um som de consoante, né? E vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem hospital, que ele tem o H, ele tem som de R em algumas palavras em inglês, tá? E ele também começa com a consoante. São duas coisas ao mesmo tempo, tá? E vocês estão vendo aqui que o artigo que foi usado foi a. Ok? Por quê? Porque as palavras que eu destaquei aí de amarelo, elas são consoantes e têm o som de consoante, que é o caso de hospital. Ok? Tudo bem até aí? Vamos falar agora do nosso artigo an, tá? Também significa um ou uma. Também só é usado no singular, diante de palavras que começam com a vogal ou com a letrinha H não pronunciada. Foi por isso que eu destaquei lá o hospital, porque ele, às vezes, em algumas palavras em inglês, você não escuta o som dele. Ele tá lá, mas você não escuta. Então, quando isso acontecer, eu posso usar o an. Vou dar exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos nós. An apple, uma maçã, ok? Observem que começou com uma vogal, tá? As vogais são A, E, I, O, U. E pode acontecer de também começar com uma letrinha, com a letrinha H, que é uma consoante, porque quando ela não tem som, quando ela não é pronunciada, ok? E aí aqui o meu artigo an, que é usado antes de palavras iniciadas por vogais. Patrícia, por que an apple uma maçã? Eu não defini, tá? Ficou altamente indefinido. Eu não disse se era uma maçã verde, se era uma maçã do amor, tá? Eu não disse que a laranja era madura, eu não disse se a laranja estava no ponto, verde, enfim. Então, eu disse uma laranja, eu não exemplifiquei, eu não especifiquei que tipo de laranja é, tá bom? E nem que tipo de maçã é, ok? Por isso que a gente usa, a gente diz que o artigo é indefinido, justamente porque não está totalmente claro e nem definido, ok? Vamos aqui para o H, tá? An hour ago, uma hora atrás, tá certo? Ó,
É assim o som da palavra hour, tá? Que é hora, ok, meus amores? Vou botar aqui, destacar para vocês a pronúncia, tá? Do hora em inglês. Você não escuta o som do H, e sim de uma vogal, ok? E é por isso que a gente, em algumas palavrinhas, vai usar o an antes da letrinha H consoante. Alright? Agora vamos fixar aqui melhor os nossos demonstrativos. Lembra o primeiro conteúdo aí que eu expliquei para vocês? Também vamos fixar aqui os artigos indefinidos. Olha só, turma. This is a book, tá? Pintar aqui de amarelinho, ó. Todos que eu pintar de amarelinho são demonstrativos, pronomes demonstrativos, tá? This is a book. Este é um livro. This is a bird. Este é um pássaro. Então, vocês estão vendo aqui que eu destaquei de amarelinho os demonstrativos, tá? E vou destacar para vocês agora o verbo to be com o artigo, tá? O verbo to be com o artigo. Deixa eu colocar outra cor para o artigo, né, gente? Ok? Vamos aqui, ó. Aqui eu vou pintar de azul, tá? Olha só, o meu artigo indefinido, blue, e o meu verbo to be, green, que é verde, tá bom? Então, eu disse o quê? Este é um livro, tá? E aqui eu disse, este é um pássaro, tá bom? Próximo aqui, ó. This is a dog. Este é um cachorro, tá? Este é um cachorro. Destacando aqui para vocês entenderem mais, ok? Esses que estão de azul são os artigos indefinidos. Observe que todas as palavrinhas que vêm após eles começam com consoante, B, ó. B aqui de book, B de bird, o D de dog, né? Aí tem mais um aqui, ó, cat. Começa aqui com C, ó, por isso que é A. Vamos para o nosso artigo this. This is a cat. Este é um gato. E aqui vocês estão vendo aqui um verbo to be. Ok, ó. Verbo to be, que é o this. Que é this is a cat, que é este é um gato. Próximo aqui, ó. Verbo to be de novo, destacando aqui para vocês. This is a apple, né? A applezinha aí, ó, que é a maçã. Observe que já mudou o meu artigo. Por que, teacher? Mudou, porque começa com vogal. Quando começa com vogal, letrinha A, E, I, O, U, vai ser o AN. E se vier o H, sem som, mudo, tá bom? Mais um destaque aqui para vocês, ó, plane, avião. Veio o A porque é P, consoante, tá bom? O this, mais uma vez, sorry, I sorry, classy, ó. Destacar aqui meu A. E aí, pessoal, é só vocês terem atenção nessa questão de destaque, ok? Essa questão aí de destaque dá certo. Eu estou destacando para vocês compreender melhor, alright? Ó, vou destacar novamente aqui o is, que é o verbo to be, que nós aprendemos na aula anterior, tá? O a de azul, que é o meu artigo indefinido, tá bom? This is a plane, este é um avião. This is an apple, esta é uma maçã. Vamos observar aqui um pouquinho mais de utilização dos artigos e dos pronomes, tá? Só que aqui é o pronome that. Se vocês olharem bem aqui, turma, todas as coisas estão próximas, ó, tá? Então, é por isso que eu uso this, quando está perto de quem se fala, tá? Já aqui, você está vendo uma certa distância, né? Uma certa distância da frase, de quem está falando, para a imagem, tá? Então, é that is a fish, aquele é um peixe, tá? Ó, that é o meu artigo, tá? Definido. E o artigo definido, não, sorry. O that é o pronome demonstrativo. E o a é o meu artigo indefinido. Estamos usando o a porque o F é uma consoante, ok? Destacar todos eles aqui para vocês. Alright? Aí, ok? Espero que vocês estejam compreendendo, tá, pessoal? Então, that eu uso aqui para frases que estão distante, tá? Distante de mim, ok? Só mudar aqui a cor, tá? O blue,
que é o azul, ok? E aí vocês estão vendo. Vamos traduzir aqui, vamos ler em inglês essas frases que estão sendo colocadas aqui para vocês, tá? Lá na primeira frase, vocês viram a imagem, que é o peixe, que é This is a fish, este é um peixe. That is a dog, este é um cachorro. That is an ice cream, aquilo é um sorvete, tá? That is a cake, aquilo é um bolo, tá? That is a house, aquilo é uma casa. Só voltando aqui porque eu disse que era este. This is a fish, aquilo é um peixe. That is a dog, aquilo é um cachorro. That is a ice cream, aquilo é um sorvete. That is a fish, aquilo é um peixe. E aquilo é um cachorro, tá bom? A gente usa o that para algo que está longe do que está falando, de quem está falando, pronunciando, alright? E aí aqui esse exercício vocês não precisam fazer, tá, turma? Não necessita. Aqui é uma prévia revisão, tá? Que eu acabei de explicar para vocês esses dois demonstrativos no singular, this e that, tá? E vocês estão vendo aqui, this is my school is Cameron said, C-A-N-X-V-O, tá? This is my book, né? Observe que está pertinho, né? Todos estão próximos, tá? Aí aqui você já tá vendo a seta já com uma distância, né? That is your teacher and that is school. Aquela é sua professora e aquilo é sua escola, tá? This is my dog and this is my cat, ó, pertinho, tá? That is your house and that is your car. Aquela é sua casa e aquilo é seu carro, tá? Aqui nós vamos revisar os artigos then, a e an, artigos definidos e artigos indefinidos, tá? A book, um livro. A car, um carro. A girl, a garota. A boy, o garoto. An apple, a maçã. An egg, um ovo. An umbrella, guarda-chuva, um guarda-chuva. An airplane, um avião, ok? E aqui tem um quadrinho aqui especificando melhor, tá? Para vocês. Ó, the boy, o garoto. The boys, os garotos. Tá vendo um Szinho? The girl, a garota. The girls, as garotas. Já no artigo indefinido não existe o plural, tá? Só existe o singular. An boy, um garoto. A boy, um garoto. A girl, a garota. An elephant, um elefante. An actor, um ator, ok? E uma curiosidade cultural aqui que eu achei interessante para vocês, gente, é falar dessas palavrinhas aqui, que é o futebol e o soccer, né? O futebol é uma palavra usada para o futebol americano, chamado de rugby, enquanto soccer significa futebol, o nosso, né? Com a bola redonda, tá? O futebol, sem ser o soccer dos Estados Unidos, é aquela bola oval, tá? Aquela bolinha oval. E o soccer é o nosso futebol, que é a bola redonda, tá? No entanto, gente, na Inglaterra, onde nasceu o futebol, né? Que quer dizer futebol mesmo. Veja por que é futebol, tá? Foot significa pé e ball significa bola. Que aí deu origem ao jogo, né? Que nada mais, nada é pé, que é bola no pé. Futebol significa bola no pé. Alright? Turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, tá? É um conteúdo simples, fácil de compreender, tá? Espero que dê uma clareada aí na mente de vocês. Se você não entendeu, volte à sua videoaula, tá? Façam anotações aí no seu caderno. Façam um download da apostila para vocês ir acompanhando. Se não der para fazer o download, vocês podem ir pelo menos anotando aí as coisas que vocês acharem assim interessante, né? Que é importante vocês terem esse conhecimento no caderno de inglês de vocês. Alright? Até a próxima aula. See you next class. Até a próxima aula, se Deus quiser.